Fala aí, galera. Cidadão X na área com vocês. Eu gravei uns vídeos, mas tô com preguiça de editar eles, né? Pra chegar no contexto da guerra atual entre Ucrânia e Rússia, eu expliquei algumas coisas sobre capitalismo, sobre a farsa chamada OTAN, falei sobre regimes de governo também, que ajuda a você ter um contexto geral de como é feita a manipulação, né, das nações aí, para colocar um contra o outro, né, ter um poder de influência maior, né, elegendo, por exemplo, fantoches, atores. Mas os vídeos, sabe, vão aparecendo na minha cabeça aqui alguns conteúdos, e eu vou gravando e às vezes, como eu disse, alguém já reclamou, né, eu também reclamo. Né, eu me estendo muito às vezes. Notícia de hoje, que eu sempre estou acompanhando, né, nos principais veículos de comunicação, foi que eu sempre gosto de acompanhar também a extrema-direita, né, os nazistas, os fascistas, os cidadãos de bem. E tá pipocando aí nos principais sites deles, principalmente, né, que eu sou infiltrado aí, inclusive em alguns grupos, e eu me divirto muito lá, que o Donald Trump está anunciando que vai ser preso. Qual que é a ideia por trás disso? Não, a gente sabe que o Donald Trump está respondendo a vários e vários processos. Ele, como presidente dos Estados Unidos, cometeu uma série de irregularidades lá consideradas crimes por eles. Alguns são crimes graves, né? Como, por exemplo, a invasão do Capitólio, no qual ele está indiciado como um dos mentores, que praticamente é uma tentativa de golpe de Estado. Ele tentou plantar fraudes, né, dentro da eleição, né, para se favorecer. Nada diferente do que a gente viu sendo replicado aqui no Brasil. Ele responde também em alguns documentos sigilosos, né, que ele recolheu e levou para casa. Ninguém sabe se, né, do conteúdo ou por que ele fez isso. Então ele responde uma série desses processos. Então é verdade, ele pode sim ser preso. Mas por que o Donald Trump está anunciando isso como se fosse uma espécie de propaganda? Porque ele está se autopromovendo. Nesses últimos meses, após a perda da eleição, o Donald Trump sumiu. Ele fica muito restrito às bolhas, aos grupos fechados ali de extremistas, neonazistas, neofascistas, cidadãos de bem, inclusive dos Estados Unidos. E ele precisa ampliar, o poder de influência dele, aparecendo para mais pessoas. A gente vê muito isso aqui no Brasil, esses palhaços, influencers de direita, criando, forjando polêmicas de maneira até artificial, às vezes com base em fake news ou numa atitude, sei lá, patife, como o outro lá que se vestiu de mulher, e foi lá no plenário falar bobagem, porque eles têm que aparecer, ainda que seja por meio de polêmicas forjadas, mas eles têm que aparecer, têm que estar em destaque. É curioso que a Nicole Chupetinha, ganhou 30 mil seguidores depois que fez aquela palhaçada com a peruca, no Congresso. Porque tem muita gente que desacredita da política, está de saco cheio, e é natural isso, faz parte até da estratégia deles, que vê aquilo como um deboche por parte do Nicolas e apoia a atitude do cara. E foi isso mesmo que ele fez. Essa era a intenção. Apesar de que depois ele dá uma pipocada, fala que não foi isso, e quis fazer outra coisa. Mas pro povo dele, todo mundo sabe. Ele está dando uma fingida. Ele quis tumultuar, ele quis debochar, fazer polêmica. E tem resultado, cara. O Donald Trump está repetindo isso. Como? Ele disse que vai ser preso. Todo mundo começa a repercutir esse assunto. Olha nós debatendo sobre isso aqui. Mas qual que é a ideia? Primeiro, se passar de vítima. Coitado, estou sendo perseguido pelo sistema. Tentei combatê-los. E eles são poderosos. Agora eles vão vir para cima de mim. O coitado, a população mais humilde, ela tem essa tendência de apoiar meio que incondicionalmente alguém que está na condição de vítima. Porque a gente se sente vítima. Aqui no baixo clero, aqui na massa pobre, a gente é vítima de tudo. Então a gente acaba se identificando com pessoas que também são vítimas e apoia qualquer um que faz esse personagem da vítima de maneira até incondicional. A gente apoia e não quer nem saber por quê. A gente cria uma simpatia por esse tipo de gente nessa condição. E é curioso, porque a extrema-direita sempre faz isso, Eles fazem tanto aquele personagem do machão, do alfa, do destemido, corajoso,
E toda hora tá chorando, toda hora tá se expondo, toda hora um mimimi, toda hora tô sendo perseguido, vítima, coitado de mim, me ajudem. Né? Por quê? Porque tem essa questão, né? Para receber apoio incondicional. Falar que vai ser preso também ganha destaque, traz o cara de novo para as manchetes. Né? E também tem aquela ideia de que ele sabe que estrategicamente, falando que vai ser preso, que é um ícone do combate ao sistema, né? Ele também cria aquela ideia do mártir, né? Com toda aquela simpatia incondicional que eu falei para vocês. Eu sou o mártir, eu sou o herói na luta contra o sistema. Então estão até dizendo, né, nos sites de notícia aí, de que se ele for preso, Donald Trump, né, ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Justamente por esse personagem da vítima que ele está criando. Cara, não é diferente do que o Bolsonaro faz aqui no Brasil, não. Pelo contrário. Né, os mesmos grupos por trás do Donald Trump, né, os articuladores ali, quem faz as manobras, né, quem planta as informações, né, o marketing, são os mesmos que sustentam o governo Bolsonaro. Não por acaso ele está escondido lá nos Estados Unidos. Ele é orientado pelas mesmas pessoas. Tem o mesmo tipo de suporte, né, de informação, de estratégia de marketing, de propaganda, né, como se comunicar ali com os seus grupos de seguidores. Né, eles conseguem, por exemplo, mobilizar um monte de velho retardado a pedir golpe de Estado aqui no Brasil. Não só os velhos retardados, como muitos evangélicos, muitos moleques, né, que estão ali pedindo intervenção militar. Então eles têm essa facilidade, cara, de trabalhar dentro das suas bolhas de atuação e muito bem. Então você vai perceber que o Bolsonaro replica a mesma situação. Ele fica se fazendo de coitado, se faz que vai ser preso, estão perseguindo. É uma estratégia, cara, da parte deles. Então fica acompanhando isso, porque você vai observar, né, a estratégia de replicar a mesma atitude, né, que o Donald Trump está tendo lá agora, né, a mesma ação dele, né, e vão replicar essa mesma conduta aqui com o Bolsonaro, que está na mesma situação, né, um ex-presidente, todo envolvido em uma série de crimes, uma série de denúncias, né, uma larga, né, simpatia de neofascistas, de neonazistas, né, de cidadão de bem e mau caráter. Mas, cara, é curioso, né, como se repetem as coisas. E tem muita gente que ignora. E outros têm até orgulho disso. Né, como se o Bolsonaro fosse o Donald Trump do Brasil. Mas, pô, pelo menos o Trump era empresário, né? O Bolsonaro é um patife que fica mamando às custas do Estado desde que entrou no mercado de trabalho. Entrou pro exército, para carpir lá, né, guia, né, para carpir mata e pintar guia. Né, e depois saiu de lá para virar vereador, deputado, presidente. Então nunca trabalhou esse vagabundo, nem ele nem os filhos dele. É diferente do Trump, pelo menos nisso. Mas a patifaria, a bizarrice, as polêmicas forjadas, as estratégias são as mesmas, porque é o mesmo grupo por trás de ambos. Outra pessoa que falou de prisão esses dias aí, ou falaram de prisão dele, foi do Putin. Disseram aí que o Tribunal de Haia, né, o Tribunal Penal Internacional, né, decretou lá, né, a prisão do Putin. Do que isso vale? O Putin vai ser preso? Cara, eu acho muito difícil prender o Putin. Se eles não prendem nem o Bolsonaro ou o Trump com a série de crimes que eles cometeram, e nem presidente os caras são, prender o atual presidente da Rússia, um dos homens mais poderosos em atividade e na posição certa, né, do mundo, cara, não é assim. É mais que, primeiro, esses tribunais, essas entidades como ONU, OMS, OTAN, cara, são só meio que um teatro, né, diante da população aí, né, e tem os seus manipuladores por trás, que tem seus objetivos, de, por exemplo, forjar uma notícia, para criar polêmica, atrair atenção, né, ou fazerem, né, algumas manobras de marketing, né, ou então só fazer média mesmo com o povo para fingir que existe. Tá, vamos condenar o Putin, né, porque ele cometeu crimes de guerra. Entre os principais crimes de guerra, né, entre as ações, né, que estão descritas como, né, causadas pelo Putin, você vai encontrar lá estupro, dentro da guerra da Ucrânia, né, militares russos terem estuprado, né, ucranianas. Tem também a acusação de sequestro de crianças ucranianas, né, que estão sendo levadas para serem criadas, né, por famílias russas.
né? E mais os crimes de guerra comum, que são os assassinatos de civis, né? Torturas e coisas do tipo assim. Cara, o que é diferente da atitude do Putin, e eu não estou falando que ele não é culpado de nada disso, do que é diferente a atitude do Putin para a atitude do Zelensky? Que sacrifica os civis ucranianos na linha de frente, dando, por exemplo, liberdade para o batalhão Azov matar civis ucranianos. Fazem 10 anos que o batalhão Azov, que muita gente tem orgulho de torcer a favor, como se fossem heróis da liberdade, né, são neonazistas, né, com alguns princípios absurdos lá, né, foram incorporados, né, ao serviço militar regular da Ucrânia como recompensa por ter ajudado a dar um golpe em 2014, né, e foram colocados na linha de frente no combate a ucranianos separatistas. Eu não quero me detalhar muito nisso, porque eu vou entrar em outro vídeo a respeito dessa situação, mas nesses últimos 10 anos, o batalhão Azov liderou um verdadeiro expurgo contra civis ucranianos. Mas são civis ucranianos, né, que compartilham de uma cultura e de uma origem russa, como é sabidamente conhecido por todo mundo, né, na parte oriental da Ucrânia, na parte fronteiriça da Ucrânia com a Rússia. Isso é normal, cara. Todo mundo sabe que é assim. Tanto que dentro da Ucrânia você tem uma divisão, né? A parte ocidental, que vai ali mais para o lado da capital, e participou do golpe de Estado de 2014, com o pessoal que se negou a apoiar o governo golpista, né? Um fantoche dos Estados Unidos, e pediram, né, a independência. Principalmente ali os países, as regiões da bacia de Donbás, a própria Crimeia. Em Donbás você tem Lugansk, né, Donetsk. Pediram a independência, porque não querem ser Ucrânia, OTAN, Estados Unidos. Eles querem manter suas tradições e sua cultura russa. É normal, é fato isso. Então o pessoal da Ucrânia, os militares ucranianos a favor e a serviço, né, da OTAN, começaram a matar esses civis ucranianos. É curioso no destaque que o batalhão Azov, agora chamado Regimento Azov, já que faz parte das tropas regulares, né, eles têm autonomia de ação. Né, ou seja, eles não respondem a ninguém. Podem tomar atitude operacional, tática, de guerrilha que quiser. Podem matar quem quiser, destruir, bombardear quem quiser. Não respondem ao presidente Zelensky, nem isso. Mas isso é uma estratégia, tá? Por quê? Porque ao ter essa autonomia e não responder ao presidente Zelensky, tira a parcela de culpa do governo. O governo simplesmente vem e fala, não tenho nada a ver com isso. Eles são autônomos, eles fazem o que eles quiserem. Então quando eles cometem crimes de guerra, o governo ucraniano fica livre. É como os mercenários. Né? As tropas Wagner também têm essa condição junto ao exército russo. Eles têm uma independência. Então se eles cometem crimes de guerra nas suas ações, não podem culpar exatamente o Putin, apesar de que estão culpando e inclusive estão decretando a prisão dele. Os Estados Unidos sempre usaram exércitos mercenários, empresas privadas de segurança, né, que pegavam militares que foram inclusive treinados nas tropas, né, do Estado norte-americano, né, e que uma vez que pediam dispensa ou eram dispensados, incorporavam esses exércitos mercenários, exércitos particulares, que eram contratados pelo próprio governo. Por quê? As condutas deles, né, fogem muito a condutas éticas e morais. As missões são sujas. Então eles fazem o serviço sujo. Mas se é uma empresa privada, não suja a marca do governo, entendeu? A Ucrânia opera da mesma forma, já que também o próprio Zelensky é o fantoche norte-americano, então ele vai fazer do jeito que os caras ensinaram. A CIA trabalha muito assim, terceirizando o serviço sujo. Então, o batalhão Azov, durante esses 10 anos, né, que vem aí pós-golpe e anterior agora à guerra, mataram milhares de civis ucranianos. Né? Estupraram dezenas de ucranianas que eles consideram traidoras, né, por ter esse sentimento russo e pedir, né, um movimento separatista, né, para a sua região. Uma região, né, muito valiosa, por sinal, ali a Bacia de Donbás. A maior produtora de grãos da Europa, né, uma região bem rica em exploração de minérios, né, bem localizada geograficamente ali com acesso ao Mar de Azov. Alguns gasodutos da própria Rússia passam por essa região para abastecer a Europa.
Então, cara, sabe, é uma região de disputa, né? Tinha um objetivo, né, deles tomarem essa região desses separatistas, para integrar de vez nessa região ao controle da OTAN, dos Estados Unidos, né, fingindo, simulando ser, né, da própria Ucrânia. E esses nazistas do Batalhão Azov cometeram todos os mesmos crimes dos quais o Putin está sendo acusado, cometeram nesses últimos 10 anos. Inclusive foi até um gatilho, né, para a intervenção russa dentro da Ucrânia. 60 mil homens do Batalhão Azov, né, o Regimento Azov, estavam mobilizados na região, né, separatista para fazer um golpe final contra eles. Eles já vinham torturando, matando, bombardeando, né, sabe, estuprando nesses últimos 10, 15 anos. As contas, né, extraoficiais apontam aí cerca de 14 mil mortos, 14 mil vítimas dos neonazistas da Ucrânia. Fazendo o serviço sujo do expurgo, que é para limpar aquela área e colocar, né, todo mundo submisso ao controle ucraniano. Acabar com os separatistas. E ninguém fala nada, cara. E ninguém fala nada. Então eles se mobilizaram para dar o golpe final e os russos interviram. Porque também tinham que preservar seus interesses na região. E aí decretam a prisão do Putin, de maneira até justa, se realmente ele está por trás de crimes como esse. Mas por que não o Zelensky? Por que não, né, os membros do Batalhão Azov? Os neonazistas que estupram, que torturam, que sequestram, que matam. Eles não cometeram crime nenhum. Eles são heróis da liberdade. Valeu.